Dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mestre Jesus, com esta prece que nos deixastes há mais de 2000 anos, nós queremos declarar aberto a nossa reunião de estudos deste domingo chuvoso, rogando que os benfeitores espirituais estejam nesse momento em nossos lares, nos envolvendo em paz, amor e equilíbrio. Que assim seja. Muito bem. Com a palavra agora a doutora Marisley para a leitura do Evangelho, aliás, dos versículos que nós iremos estudar nesta noite. Obrigado pela palavra. Atos 7. Versículos 55 a 60. Obrigada. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Nesse momento, muito obrigada, doutora Marisley. E nós queremos, com muita alegria, transferir a palavra para o nosso professor Emídio Brasileiro, para as suas considerações sobre o estudo desta noite, e, posteriormente, abriremos para perguntas. Desejo a todos uma ótima noite. Esse é o item que encerra o capítulo 7, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que trata do apedrejamento de Estevão, e pela primeira vez Saulo é considerado o perseguidor. Bom, eu sugiro mais uma vez a leitura dos comentários de Russell Norman Champlin, o autor que estudou versículo por versículo o Antigo e o Novo Testamento, porque ali tem uma base sólida, teológica. Claro que não é uma enciclopédia rotuladamente espírita, mas nos ajuda muito a compreender certas situações das Escrituras. Inicialmente, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, inicialmente ele diz que Estevão estava repleto do Espírito Santo. Nós sabemos que Espírito Santo são os espíritos superiores. Portanto, Estevão estava acompanhado de espíritos superiores. Ele não estava só. Ele estava sendo condenado injustamente e foi executado injustamente.
Naquele tempo, os judeus não tinham permissão para executar uma pena de morte. Teria que passar por um processo romano. O procurador de Roma deveria ser comunicado a respeito do que Estevão poderia estar fazendo e que poderia estar prejudicando o governo romano. Do mesmo modo que Jesus foi levado ao procurador romano, ao governador da Palestina, da Judéia, Pôncio Pilatos, para que pudesse ser julgado, já que a condenação do Sinédrio não determinava, propriamente assim, a sentença. Teria que passar por um julgamento. Do mesmo modo, quando apresentaram a Jesus uma mulher que foi flagrada em adultério, eles condenaram, mas não podiam executar. Só quem podia executar a pena de morte seria Roma, porque o imperador proibiu. E foi aquela saída de Jesus dizendo que quem tivesse em pecado atirasse a primeira pedra. Ninguém poderia tirar a primeira pedra ali. Mas ali, embora ninguém pudesse atirar a primeira pedra, sob proibição do decreto romano, se retiraram porque pararam de acusar. Então, a pedra da palavra, a pedra da acusação, foi retirada. Por isso que se Jesus falasse alguma coisa, poderia prejudicar tanto a lei de Moisés, que dizia que devia ser condenado à morte, quanto ao decreto romano que proibia a sentença executória. Muito bem. O fato é que Estevão foi levado a regiões fora de Jerusalém para ser executado. Por que o Sinédrio não encaminhou um processo de acusação contra Estevão ao procurador romano? Porque Roma somente decretava a morte àqueles que pudessem ameaçar o império. Por isso que do alto da cruz estava lá, aqui está o rei dos judeus. Ou seja, Jesus foi condenado pelo Império Romano porque Jesus se considerava o rei dos judeus. E não o profeta, e não aquele que curava, mas o rei dos judeus. Se ele se considerava rei dos judeus, então isso era uma ameaça ao Império Romano. Foi a base da sentença, embora Pilatos tivesse lavado as mãos, reconhecendo a inocência de Jesus, ele autorizou colocar no alto da cruz o motivo da execução. Aqui está o rei dos judeus, o motivo da execução, o motivo oficial romano da execução. Quem executou foi Roma, mas quem acusou foram os judeus. E ainda ameaçaram Pilatos: se você não tomar providência, nós vamos comunicar ao imperador. Mas aí o Sinédrio pensou: o que nós vamos dizer ao governador, ao procurador romano, sobre Estevão? O que é que ele anda fazendo que pode prejudicar? Perceberam que não tinham nada a dizer. Provavelmente Estevão seria inocentado e sairia daquelas circunstâncias. Por isso que foi um assassinato. Não houve ali uma execução proveniente de algum julgamento, mesmo sendo um julgamento injusto. Estevão não passou nem por um julgamento injusto. Um julgamento dentro das normas do direito romano, dentro dos critérios do direito romano. Então ele foi assassinado. Ele era um perigo. O próprio Champlain diz que realmente os vínculos de Estevão com Paulo, com Saulo, existiam. Provavelmente os dois já participaram de debates, um contra o outro, um defendendo o Messias e o outro contra,
em outras sinagogas. Lembrando que Jerusalém tinha cerca de 500 sinagogas naquele tempo, no tempo de Jesus. Estevão deveria ser conhecido por todas as sinagogas. Ele era conhecido em todas as sinagogas. Ele era um grande rival do doutor da lei. Ele era rival dos debates. Saulo tinha uma grande fluência verbal, mas parece que Estevão era superior a Saulo na eloquência, na capacidade de convencimento. Talvez o único ali, dentro do ambiente, dentro da própria idade, né, cerca de 40 e poucos anos, talvez era o único que tinha condições de enfrentar o grande discípulo de Gamaliel, o grande doutor eloquente Saulo, da cidade de Tarso. Não se tinha o que dizer a respeito de Estevão. Ali estava uma contenda religiosa. Estevão não era ameaça ao Império Romano, nunca se disse que era rei, nunca falou do rei dos judeus, embora defendesse o rei dos judeus, mas ele não defendia o rei dos judeus, ele defendia o Cristo, o Messias. E o Messias não era ameaça ao Império, já tinha sido morto. E o Império Romano suspeitava da ressurreição. Poderia ter sido uma armação dos cristãos. Champlin diz também que o que não passou pela cabeça de Estevão é muito difícil. Ele tem um argumento que ele pensou, mas Jesus deu sua vida por isso, por esse tipo de gente? Sacrificou sua vida por esse tipo de pessoas que se comportam piores do que animais? Bem, eu acredito que Estevão não pensou nisso. Estevão pensou que estaria ele sendo, claro, vítima de uma injustiça, mas tendo o privilégio de morrer por Jesus. Estevão não questionou em nenhum momento o sacrifício de Jesus. Se valeria a pena se sacrificar por aquele tipo de gente. Estevão não pensou nisso. O que Estevão pensou, já que ele estava amparado por espíritos superiores e pelo próprio Cristo, no privilégio, na honra de dar sua vida por ele, por sua fé, por seus princípios. Foi isso que Estevão pensou. Agora, o que ele sentiu? A dor do apedrejamento. Ele sentiu pena. Inclusive, no final, ele pede a Deus que não lhe leve em conta esse pecado. Ou seja, como Jesus, Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, do mesmo modo, Estevão também falou, não leve em conta isso. É fruto da ignorância. Mas é muito difícil, no momento da dor, da agressão, pensarmos na ignorância mais do que pensarmos na maldade. Geralmente pensamos na maldade, na crueldade, na insensatez, na iniquidade. Não pensamos na ignorância. Então, a ignorância causa pena mesmo, dó. A maldade, a injustiça, a iniquidade gera revolta. Então, todo egoísmo vem da ignorância. A raiz do mal é a ignorância. E a ignorância leva ao egoísmo, que é o primeiro momento. Por isso que Santo Agostinho disse, se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo. Lucas, então, relata que Estevão estava repleto do Espírito Santo. Espírito Santo como sendo uma equipe, um grupo de espíritos superiores. Não existe um Espírito Santo. O que existe, o Espírito Santo é o simbolismo que representa os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, os espíritos superiores. Muito bem. Então, Estevão estava ali, amparado. Foi
transportado para fora da cidade, dos portais da cidade. Antigamente, muito antigamente, as execuções eram nas cercanias do próprio templo. Depois, já levavam para fora da cidade. Estevão não foi linchado. Ele foi executado, ele foi apedrejado. E foi nesse momento que ele viu Jesus. Como é que alguém sabe que ele viu Jesus? Como é que Lucas sabe, Paulo? Quem poderia dizer que ele viu Jesus? Porque depois ele se referiu a Jesus. Mas como é que ele sabe que ele viu Jesus à direita de Deus em sua glória? Fitou os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Quem foi que viu isso para dizer que Estevão teve essa visão? Quem viu isso? Ninguém. Então, Lucas está a dizer algo que ele imagina que aconteceu. Porque essa visão foi particular, essa visão foi única. A não ser que Estevão tivesse dito ali na hora que estava vendo Jesus. Aí tudo bem, mas não é isso que diz. Não, mas Estevão disse sim. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então Estevão disse. Porque Estevão disse, Lucas escreveu. Então, ninguém poderia ver senão o próprio Estevão. Lucas não narraria isso, só se fosse uma imaginação. Vou imaginar que Estevão viu porque falou. Tudo bem. Mas ele narrou porque Estevão falou. Que estava vendo isso. Comunicou a todos. Mas ninguém nem quis ouvir as coisas, as revelações, a evidência de Estevão. Lucas fala que, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E, arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, porque eles eram executados despidos. Tiraram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. Por quê? Porque Saulo presidiu o assassinato. Ele assumiu, mas não se pode dizer que Estevão foi assassinado por causa de Saulo. Não, Saulo estava ali representando o Sinédrio. Foi o Sinédrio que condenou à morte Estevão. Não foi Saulo. Não se pode atribuir a Saulo a autoria dos assassinatos, a autoria dos crimes praticados pelo Sinédrio. Saulo foi o executor, representante. Não se pode culpar o centurião de Roma por ter executado a crucificação de Jesus. E sim, Roma e o Sinédrio também. Por isso que, nesse sentido aí, não se pode culpar Saulo pela morte de Estevão. Ele pode ter contribuído nos argumentos, no julgamento ali, mas mesmo que ele fosse o único ali, seria voto vencido. Todos que faziam parte daquele sinédrio foram os que votaram a favor, evidente, foram os causadores da morte de Estevão, e não Saulo. Eu poderia até avançar e dizer que Saulo não matou ninguém. Saulo não é autor de crime algum. Ser executor não é ser autor. Embora ele participasse do sinédrio, ele fazia parte do sinédrio, deve ter votado a favor, sim. Mas o que pesa sobre ele é que ele fez questão de ir de presidir o evento.
Ele fez questão, ele estava ali presidindo o evento. Talvez aí se fale que Saulo foi o causador e tudo, mas ele não foi o causador. Saulo não foi nenhum autor de qualquer crime contra os cristãos. Foi perseguidor em nome do Sinédrio. Quem perseguiu os cristãos foi o Sinédrio. Ele apenas era mais um que estava ali, como era jovem, entusiasmado, defensor das leis de Moisés, fez questão de defender. E também podia ter a questão pessoal de ter o prazer de ver o seu grande antagonista da oratória sendo morto ali. Até porque antes de ser morto, executado, era de praxe se perguntar ao sentenciado se ele negava. Ou seja, Estevão, para não ser morto, teria que negar a sua fé. Dizer que Jesus não era o Messias. Então, isso foi indagado. Então, depositaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo, porque ele presidiu aquele assassinato clandestino, fora das portas da cidade. Ele presidiu, mas ele não foi o autor. Não foi Saulo o causador da morte de Estevão. Isso é um equívoco. Não é verdade. Causador foi o Sinédrio. Bem, as testemunhas de acusação, aqueles que acusaram Saulo, aquelas testemunhas que deram falsos testemunhos, colocaram as vestes, seus mantos, e aqui diz do jovem. Naquele tempo era considerado jovem até os 45 anos. Com certeza, Saulo tinha mais de 30 anos. Tinha mais de 30 anos. Mas não acredito que Saulo tenha... Podia ser ter 40 anos, sim. Já que, pelas contas, Jesus foi crucificado quase que com a idade de 40 anos, sim. E não 33 anos. Provavelmente, Jesus devia ser um pouco mais velho do que Saulo, um pouquinho, 2, 3 anos, e do que Estevão. Não se sabe a idade de Estevão. Mas Estevão era judeu, frequentava as sinagogas de Jerusalém, era um grande debatedor, um grande orador, e quando assumiu ser cristão, passou a ser uma grande ameaça dentro da comunidade judaica. Então, Lucas faz questão de dizer que Saulo era jovem. Depois do próprio Saulo, agora como Paulo, 30 anos depois, diz que era já um velho, uma pessoa idosa. Lá na frente, Paulo fala assim. Talvez dizer o jovem, né? O jovem chamado Saulo, muito se perdoa dos erros da juventude, não se perdoa dos erros da fase adulta, até da fase da senectude, mas não se perdoa erros da fase adulta, mas da juventude. Talvez seja uma forma de dizer ele era jovem, entusiasmado. O fato de ter essa palavra jovem no texto, de certo modo, já defende um pouco, ameniza a responsabilidade do adulto. Ele era jovem, um jovem, entusiasmado, presidia a execução, foi usado pelo Sinédrio, mas era um jovem inteligente que fazia parte do Sinédrio. Já era doutor da lei. Mas a palavra jovem aí está no texto. E Lucas continua, apedrejaram a Estevão enquanto este invocava e dizia,
Senhor Jesus, recebe meu espírito. Claro, ele se dirigiu a Jesus porque Jesus estava sendo visto por ele. Agora, a prática judaica não é orar por um profeta, era orar diretamente a Deus. Champlin diz que no momento que Estevão ora a Jesus, está reconhecendo a divindade de Jesus, o seu poder messiânico. Não existia prática judaica de se orar solicitando alguma coisa a um profeta. Não. A prece era diretamente dirigida ao Pai e não a qualquer anjo, a qualquer ancestral, profeta, Abraão, Isaac, não. A prece era diretamente dirigida a Deus. Mas naquele momento, Estevão se dirigiu a Jesus e não a Deus. Ora, se ele viu Jesus de pé à direita de Deus, entre Jesus e Deus, ele teria que dirigir ao maior, a Deus. É o Sol e o satélite, uma estrela maior, uma estrela menor. Então, isso já demonstra que ele demonstrou pela luminosidade de Jesus a sua divindade, porque não se vê Deus materializado. Mas se pode ver a luz divina, uma luz materializada que se pode dizer que vem de Deus. Provavelmente Estevão viu Jesus, reconheceu o Mestre, ao lado de uma grande luz, de um farol, de uma luz de primeira grandeza, e que ele chamou de Deus, no sentido figurado. Mas naquele momento ele não se dirigiu à luz, ele não se dirigiu a Deus, se dirigiu a Jesus. E segundo consta a tradição, os cristãos, quando oravam, se dirigiam a Jesus e não a Deus, como os judeus. Mas Jesus nos ensinou a orar falando diretamente ao Pai, Pai Nosso. Jesus não nos ensinou a orar a oração para Ele, mas a oração para Deus. Mas os cristãos oravam a Jesus, mas também oravam a Deus, evidente. E com isso nós aprendemos uma coisa que é muito interessante. Talvez uma das melhores formas de orarmos pelos nossos mortos, entre aspas, seja conversarmos com ele mesmo. Fulano, você que já partiu, receba o meu abraço, sinto saudades, como eu aprendi com você, como foi importante o nosso vínculo, como foi importante a nossa união. É uma forma de oração. Quem já experimentou isso sentiu um arrepio, sentiu a energia. Como é bom nós orarmos aos amigos. Fulano, receba de mim esse meu abraço, onde você estiver. Isso também é uma forma de oração. E que Deus te abençoe. Em época de finados, que geralmente se lembra dos que partiram, deveríamos orar diretamente a essas pessoas. Inclusive pedindo a essas pessoas que nos ajudem. Caso possam. Então, Estevão, ao final, orou a Jesus, fazendo o que ele fez, pedindo o que ele pediu. Jesus disse, Senhor, entrego o meu espírito. E também Estevão disse, Senhor, recebe meu espírito. Isso demonstrando a imortalidade da alma, provando que a vida continua, que ninguém morre, que o cristianismo prega a imortalidade da alma. E só porque Champlin escreve esses tipos de coisas, lá tem alguns evangélicos que dizem que Champlin era espírita. Champlin sempre foi um pastor evangélico. Mas é incrível como o conservadorismo acaba atrapalhando. Champlin foi um professor da Unesp, evangélico,
Mas era uma pessoa de mente aberta. Não era radical no conservadorismo. Champlin, um dos maiores teólogos, para mim, o maior teólogo do Brasil. Ninguém escreveu a Bíblia versículo por versículo. Então, ele fala, no próprio texto, comentando esse texto, essa passagem, ele diz, desse modo, Estevão, mais uma vez, prova, e usa esse termo, imortalidade da alma. Quem usa muito isso é linguagem espírita. A imortalidade da alma, né? E ele, depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Não considere isso. Claro que Jesus sabia que o problema maior era ignorância. Tanto que o Senhor não levou em conta que chamou Saulo às portas de Damasco. Chamou o presidente do assassinato, da cerimônia de assassinato. O próprio, o gênio do Sinédrio, o prodígio, o mais entusiasmado de todos, para depois ser o mais entusiasmado dentre os divulgadores do cristianismo. Paulo foi o mais entusiasmado divulgador. Poderíamos dizer que o cristianismo nasceu de Paulo. Ele foi o grande organizador das igrejas, claro que tudo presidido por Pedro, mas ele foi o maior divulgador e chegou ao ponto de levar a mensagem para bem longe das hostes judaicas, para a Grécia, por exemplo. E ao final, Lucas diz, depois adormeceu. É interessante como Champlin diz que a palavra cemitério vem de um termo grego que significa lugar de repouso. Lugar de repouso e lugar de dormir. A palavra cemitério significa local de se dormir, de se deitar e dormir. A palavra cemitério vem de uma palavra de origem grega que significa deitar e dormir. E a sensação é de sono mesmo. A sensação é de sono. Todos os dias nós morremos. A diferença é que não houve o rompimento do perispírito. A morte é como sono. O espírito sai. E aí muita gente pode interpretar que ele continua a dormir. Ele não continua a dormir. O corpo dorme. O corpo está inerte. Agora para sempre. Vai ser decomposto. Ou vai ser cremado. Mas o espírito se libertou. Então, vejamos que Lucas usa da linguagem que, dizendo isso, adormeceu. No caso de Jesus, dizendo isso, expirou. Mas adormecer significa saiu tranquilamente do corpo. Tombou serenamente. Uma vez um orador espírita foi dar uma entrevista, tem na internet. Foi dar uma entrevista na Rádio Boa Nova, em Guarulhos, em São Paulo. Tem na internet. E durante a entrevista, o orador desencarnou ali, para todo mundo ver. E ele disse para o senhor Jeter Giacomini, que era o entrevistador, naquele tempo ele dirigia a Rádio Boa Nova, dirigia muito bem, e ele disse assim, rapaz, está ficando tudo escuro, e tombou. Às vezes fica tudo escuro, é um desmaio, mas ali houve a desencarnação. Durante a entrevista. Então estava ficando tudo escuro, foi essa sensação. E depois ele tombou a cabeça. Essa foi a sensação. É o sono.
ou seja, a saída do espírito do corpo. Por isso que Lucas fala em adormeceu. Bem, é a narração, é a narrativa. O que podemos tirar disso? Será que a morte de Estevão foi injusta? Não sabemos. Não se sabe se ele tinha alguma coisa do passado a resgatar. Pode ter sim ou não. Porque há sofrimentos que não representam resgate. Há sofrimentos que representam oportunidade de evoluir mais ainda, mas não resgate. Nem toda dor é resgate. Consiste num resgate. Não é verdade. Nem toda dor consiste num resgate. Então, não se sabe se foi um resgate, não se sabe se foi um sacrifício, não se sabe. Seja o que for, resgate ou sacrifício, o que importa é que, naquele momento, ele se constituiu no primeiro mártir, no primeiro a ser crucificado, entre aspas, a ser morto depois de Jesus. O primeiro cristão a ser morto em nome de Jesus. Ele foi o primeiro. E, mais uma vez, Saulo não foi o autor disso. Não foi o causador disso. Isso é erro histórico. Não é verdade isso. Isso veio do Sinédrio. Daqueles que queriam matar. Agora, por que Estevão? Como eu já disse antes, por que não mataram Pedro também? Pedro estava pregando. É que Pedro não tinha tradição judaica. Pedro não tinha a proeminência. Pedro não era o eloquente. Pedro não era aquele que arrebatava, que causava grande impressão entre os judeus. Não era o grande orador. Estevão, sim. E era superior a Saulo. Era superior a Saulo. Tanto que pode ter causado a inveja. A inveja pode ter sido a razão dele. Vou levá-lo para ser apedrejado e eu vou arrancar dele a sua negação. E vou sair vitorioso. Lucas não fala aqui sobre isso, mas era um hábito, era de praxe. O fato é que Estevão foi executado pelos seus valores, pelos seus talentos, pela inveja. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Os nossos valores, pelas mesmas razões que alguém gosta de nós, alguém não gosta de nós. Essa é um clichê que eu passo para todos. Quando alguém falar mal de você, e você ficar sabendo, diga ao mensageiro da mensagem negativa. Engraçado, né? Pelas mesmas razões que alguém gosta de mim, alguém também não gosta de mim. Então, você está dizendo, eu estou sendo criticado ou criticada pelas minhas virtudes e não pelos meus defeitos. É uma forma elegante de não mandar aquele indivíduo para o inferno, para o umbral mesmo. Né, Marildo? Como eu costumo dizer para meus alunos, que se registre. Professor, o que você acha daquele que não gosta da sua aula? Eu falo, eu mando para o inferno. Lá vai aprender a gostar das minhas aulas, né, Marilda? Vai para o inferno que quer aprender. Do mesmo jeito também eu falo daqueles que não gostam de mim, vá para o inferno. Mas da forma elegante, da forma evangélica, da forma certa, vamos dizer assim. Pelas mesmas razões que alguém gosta das minhas aulas, alguém não gosta das minhas aulas. Pela mesma razão que alguém gosta de mim, não gosta de mim. Agora, em resumo, vai para o inferno. Mas só um comentário aí. Bom, Essa associação aí de Paulo e de Estevão,
lembra aquela alegoria da caixa do gato, né? Então, se Estevão era o responsável pela missão de institucionalizar ali o cristianismo, e Saulo participou ali e tudo, então é como se Saulo tivesse agora a missão de fazer aquilo Exatamente. que ele queria fazer. Bem lembrado. Bem lembrado. Fica com o vídeo aí, Marilei. Por que você está fora do vídeo? Estou sentindo sua falta aí. Olha aqui. Okay. Vamos ver uma coisa. E Jesus Estevão elogiou, o caminho de vários mártires, né? Jesus elogiou Pedro. Pedro, tu és a rocha, e sobre essa rocha construirei minha igreja. Quando Jesus chamou, falou que ele iria ressurgir após o terceiro dia de sepultamento, Pedro disse, não vai acontecer isso não. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Eu ainda não disse isso para alguns alunos. Eu ainda não disse isso para os desafetos. Apenas mando para o inferno, que é o lugar de Satanás. Porque se eu chamar alguém de Satanás, eu vou ter que constituir a doutora Marilda para ser, ou a doutora Marilei, ou a doutora Laudelina para ser minha advogada, porque é injúria, né? Chamar o outro de Satanás é crime de injúria. Então, não dá para chamar alguém de Satanás. Jesus, como chamou Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás. E era o discípulo amado, né? Também amado, não era só João. Todos os discípulos eram amados. O fato que Estevão foi condenado por suas virtudes. Ele foi condenado porque ele era brilhante. Ele foi condenado porque ele era o melhor orador daquele tempo. Ele foi condenado porque ele era uma grande ameaça. Eles não tinham medo de Pedro, eles não tinham medo de João, eles não tinham medo daquele movimento cristão que ressurgiu, que prosseguiu depois de Jesus. Eles tiveram mais medo de Estevão do que de qualquer outro, do que de todos os cristãos de Jerusalém. O Sinédrio executou porque teve um imenso medo daquele jovem, proeminente, fantástico. Então, ele foi morto pelas suas virtudes. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas virtudes, porque pelas mesmas razões que alguém gosta de nós, alguém detesta. Pelas virtudes. Temos que tomar cuidado com isso. Os nossos talentos nos levarão aos nossos calvários. Muitas vezes nós pensamos que os nossos pecados nos levarão aos nossos calvários, né? No caso de Estevão, não foi o pecado. Não foi o erro. Foi a virtude. Para aquele que quer, se prepare que ele vai ser crucificado pelas virtudes. Muitos gênios, santos e heróis foram condenados, foram perseguidos por suas virtudes e não por seus defeitos morais. Por suas virtudes. Aí nós temos que ter muita habilidade. Eu, durante 15 anos, escrevi para o Diário da Manhã, produzindo o Tratado dos Evangelhos. A semana passada eu mandei um e-mail para a editora solicitando que pudesse agilizar o processo de edição. Eu sei que não é fácil nesse momento de pandemia, muita dificuldade financeira até. Mas aí, eu não vou dizer aqui, Marilda, quando eu vejo alguém dizendo que está lendo o que você está lendo, eu disse a Marilei, está vendo porque eu tive que apressar? Porque dizer o que você disse antes ali, daquele autor, não é verdade. Jesus teve um corpo de carne e osso, e João Evangelista disse. João Evangelista combateu muito essa ideia naquele tempo, porque desde aquele tempo já se dizia. Ora, se Jesus veio de um corpo fluídico, foi um agênere, ele não serve como exemplo. Mas Jesus sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Junto ao poço de Jacó, ele estava cansado e pediu água para a mulher da Samaria. Um agênere não sente cansaço daquele nível. Pode tomar água, mas não sente sede.
E como Allan Kardec, combatendo também essa ideia, disse: essa é uma fundação, é uma estrutura que põe toda a obra em risco. Claro que ali tem passagens, tem comentários, tudo que se comenta sobre o Evangelho, sempre, quando se toca a luz, sempre sente a luz. O Evangelho é a grande luz. Porém, dizer que Jesus teve um corpo que não foi de carne e osso, agora, ele podia fazer do corpo dele o que bem entendesse, ele tinha capacidade de se materializar e de se desmaterializar. Mas dizer isso é negar tudo, é negar a própria humanidade, a gestação de Maria, é negar a gravidez de Maria, né? Claro que ele podia fazer do corpo dele o que bem entendesse, tanto que depois ele desmaterializou o corpo dele. Então, existem princípios que, se forem adotados, é como um prédio que é construído sob uma areia movediça. Por mais que o prédio seja bonito, como diz Kardec, a base, a fundação já está comprometida. E por isso que o Tratado dos Evangelhos vem preencher essa lacuna. Mas continue lendo o que você está lendo, porque tem muita coisa boa, desconsiderando, como diz Paulo, provai de tudo e de tudo tirai bom proveito, mas não é viável. Mas aí você podia me trazer aqui o livro dos Evangelhos? Traz para mim aqui para eu ler o que é que João fala sobre esse assunto. Então, são as nossas virtudes que muitas vezes, durante os 15 anos, eu escrevi no Diário da Manhã. E daí surgiu o Tratado dos Evangelhos. Mas quantas vezes eu tive vontade de escrever certas coisas e eu pensei, se eu for escrever isso, alguém vai mandar me matar. Eu não posso dizer sobre certas coisas naquele momento que o país passava. Muito obrigado. Eu vou ler para vocês aqui o que João Evangelista fala sobre isso, sobre o corpo de Jesus. Corpo de Jesus. Natureza. Nos evangelhos, a palavra grega soma significa corpo e ptoma, cadáver. O termo hebraico basar significa carne. João Evangelista assim diz a respeito da natureza do corpo de Jesus. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, aí vem Allan Kardec, com uma nota aqui muito grande sobre isso. Naquele tempo já se duvidava, porque fazer o que ele fez realmente devia ser um ser diferente. Mas não podemos deixar de reconhecer que mesmo um prédio sobre areia movediça é um prédio. Mesmo um prédio bonito sobre areia movediça tem sua beleza. Olhemos a beleza do prédio, mas não nos esqueçamos que ele está sobre bases que não são confiáveis, que não faz parte da verdade. Por muito tempo, no movimento espírita, teve muita polêmica sobre isso. Ainda bem que a maioria, a esmagadora maioria, 99,9% dos espíritas, usam bom senso. Mas o que importa é a mensagem do Cristo.
Há um pouco de Estevão em cada um de nós. Somos Estevãos em nossas famílias. Ele foi o primeiro mártir. Nós somos os primeiros em alguma coisa em nossas famílias, principalmente quando nós nos adentramos pelos portais da doutrina espírita. Claro que em qualquer outro ambiente religioso, o espírito pode encontrar a sua redenção, a sua espiritualidade. Irmã Dulce, lá na Bahia, Maria Teresa, tantos e tantos outros. É uma quantidade imensa de anônimos, tão grandes quanto Maria Teresa, tão grandes quanto João Paulo II, tão grandes quanto Chico Xavier, tão grandes quanto tantos e tantos e tantos. Esses que são lembrados tiveram que carregar o peso da fama. Outros, tão santos quanto eles, não carregaram o peso da fama. Tão grande como Francisco foi o Frei Leão. Maior que Francisco foi Clara de Assis, mais rigorosa, mais ali. E certamente tantos Estevãos existem em suas famílias, em seus ambientes de trabalho, nas sociedades. Então, nós temos que ter muito cuidado no trato com as pessoas, no sentido de saber, é esse o momento da crucificação? Quantas vezes nós convivemos o tempo inteiro no meio de pessoas ignorantes, que não conhecem a realidade espiritual, as verdades espíritas e as verdades do espírito. E temos que ter paciência, compaixão, é um exercício. Isso me lembra Santa Teresinha do Menino Jesus. Muitas vezes ela se colocava na condição quase de masoquista, o outro fazia maldade, ele deixava, como exercício de humildade. Não era por medo, mas como exercício de humildade, caminho da santificação. Essa semana eu assisti um filme sobre o Papa João XXIII, que, em nossa opinião, foi o maior Papa dos últimos anos, dos últimos tempos. Tanto que foi considerado o Papa bom. Ele nem queria ser Papa, nem sabia, colocaram ele para ele ocupar um mandato tampão, era o mais idoso. Mas um homem que revolucionou a Igreja, iniciou o Segundo Concílio do Vaticano, convidando evangélicos, protestantes, judeus, todos ali, na Basílica de São Pedro, para que houvesse uma fraternidade entre as religiões. Mas o Papa João XXIII foi um diplomata. As missões impossíveis, o Vaticano delegava a ele. Primeira vez ele era um padre, aí o Papa falou, não, mas eu tenho que chamar. Você agora vai ser bispo, porque você está indo em missão. Foi a Bulgária, para manter a paz entre os ortodoxos e os católicos. E ele chegou a pedir dinheiro emprestado para ajudar a reconstruir as igrejas ortodoxas. E foi querido por todos. O Papa João XXIII foi realmente fantástico. Depois, o Papa Paulo VI concluiu esse projeto dele. Mas todos eles foram perseguidos. Todos os virtuosos são perseguidos por suas virtudes. Isso faz parte. Para quem vive num mundo onde a injustiça impera. Estevão vivia num momento, como hoje, não muito diferente, onde a injustiça impera. Nós estamos vendo aí hoje os números da pandemia diminuindo, porque estamos próximos à eleição. Na Europa, hoje, já disse que a quantidade de mortes é muito maior do que em março. Então, logo depois das eleições, nós teremos novos números, acima de 1.000, porque agora chegou a 500. Vocês vejam as pessoas brincando com as informações. Ou seja, as secretarias não estão passando a verdade.
As prefeituras não estão passando a verdade. As secretarias municipais. Chegamos a um ponto de termos consórcios da imprensa, porque o Ministério da Saúde já chegou um momento que nem queria passar informação. Olha o mundo em que vivemos. Claro que tem muita coisa boa também, mas há muita conveniência para a manutenção da ignorância. É bom porque alguém lucra com a ignorância. É bom que se esconda informações, porque alguém está lucrando, alguém ganha. Há quem diga que durante essa pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários. Eu não sei como, mas tem essa informação. Então, Estevão incomodou. Estevão incomodou por causa das suas virtudes morais e intelectuais. E estamos a incomodar por causa das nossas virtudes, muito mais por causa dos nossos defeitos. Aliás, bom que haja um fracassado moral, uma fracassada moral, porque aquele que está abatido moralmente, ele não é ameaça. A ameaça é o virtuoso, a virtuosa, como foi o caso da irmã Dulce. Se não fosse a Igreja Católica, ela seria presa. Ela estava invadindo as mansões de Salvador para colocar mendigos, porque ela discordava de mansões vazias e os mendigos morrendo de fome, de frio. Na Bahia não faz frio, mas de tudo aquilo que a falta do teto pode provocar. Mas a igreja, ela tem o amparo da igreja. Então, Estevão foi uma vítima por causa das suas virtudes. Mas não desistamos das nossas virtudes. Mas vamos medir um pouco dessas virtudes. Se as nossas virtudes não estão provocando a ira daqueles que podem nos matar e não matam, então essas virtudes talvez estejam ainda muito tímidas. Mas não entremos no projeto suicida. Muitas vezes, pelo silêncio, nós podemos construir muito mais. Pela oração, o silêncio, a oração, o trabalho no bem, no anonimato. Mas naquele momento, a mensagem do Cristo, como nesse momento, a mensagem do Cristo não pode ficar no anonimato. Ela tem que ser espalhada, ela tem que ser prosseguida. São essas algumas das reflexões da mensagem de hoje. Muita paz a todos. Emídio, nós agradecemos profundamente aí suas palavras, e principalmente no final, que me deu essa alertada de bom professor, de professor sábio, que vai nos orientando no caminho. Porque ler é muito bom, é viajar sem sair do lugar, é procurar. Eu tenho sede de saber. Aí, quando caiu essa literatura diferente, me instruíram, eu falei, estou lendo o primeiro livro. E é interessante eu ouvir outros comentários por outros ângulos, né? Mas agora, com essa colocação sua, irei ter mais atenção, né? Para filtrar aquilo que realmente é importante, né? Tire disso a boa sintonia. É isso. Pensar em Jesus é muito bom. Tire disso a boa sintonia. Até porque Sim. o prédio é bonito. Quem falou que o prédio é feio? O problema é que ele está cravado sobre areia movediça. Ele está cravado sobre uma inverdade. Mas desfrute do prédio. Desfrute do que há de bom nele. Sim. Por exemplo, a boa sintonia com Cristo. Obrigada, viu, Emídio? Muito obrigada por essas palavras suas de hoje. Marisley, você faz oração para encerrar para a gente? Faço sim. Bom, então depois desse estudo aí, né, do primeiro dos grandes mártires, né, virão muitos outros depois, em nome do Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente, agradecer ao querido Mestre Jesus
por esse momento de estudo, de aprendizagem, por esse instante de paz, de união, de harmonia. E também agradecer pela semana que tivemos, pelas boas realizações. E assim, mestre, nós queremos te pedir em favor da nossa semana, em favor de todos aqui presentes nesse estudo, nesse momento, que de alguma forma possamos levar a bandeira do Cristo por onde formos, que sejamos um pouco de Estevão e que sejamos também um pouco de Paulo, que possamos de alguma forma entender qual é o nosso papel nesse cristianismo, qual é o nosso papel no levar a palavra de Cristo, que sejamos instrumentos da tua paz, da tua luz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito bem, a Marizê está ali no quarto de casal, dando assistência à nossa mascote. Cadê ela? Chama ela aí para aparecer aqui, no vídeo. Deu para ouvir a fusaca dela aqui, gente? Ah, ela é a nossa festa. Deixa eu ver. Ô, Graça!